Acho que estamos online, né? Imagino isso. Então, boa tarde a todos que estão presentes e também aqueles que estão assistindo a gente pelo canal aqui do Reboot the World, né? Eu sou Márcio Pereira, sou secretário de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás. E o que a gente vai falar aqui hoje é um pouco sobre o ecossistema goiano, né? Vai falar um pouco sobre como o governo está entrando, né, trabalhando nesse processo do ecossistema. E eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente, né, pessoas que são extremamente influentes nesse ecossistema. O primeiro eu queria apresentar o Robson Vieira, que é o presidente da FAPEG. Também está conosco a Sheila Pires, a Sheila que é a subsecretária de Ciência e Tecnologia do Estado, e também o subsecretário de Tecnologia da Informação, Rodrigo Michel. Primeiramente, né, eu queria começar essa conversa com você, Robson, que, que assim, nós sabemos, né, que dentro do Estado, dentro do ecossistema, há grandes coisas assim que são um universo muito grande para se explorar, para entender qual seria a melhor maneira de desenvolver a inovação, desenvolver a pesquisa do Estado para que aquilo realmente consolide no ecossistema, né? Então, assim, entendo que a FAPEG optou por um caminho, né, dividindo em eixos, né, esse desenvolvimento. Eu queria que você comentasse um pouco, eu colocasse um pouco como é que é esse trabalho da FAPEG no ecossistema goiano. Bom, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Bom, a gente tem tentado trabalhar em diferentes direções, né? Nesse foco nos polos econômicos para tentar, de alguma forma, acelerar o que a gente já é forte através da inovação, através da ciência, né? A gente é muito importante essa integração dos grupos que a gente tem aqui no Estado, ou seja, da academia, né, pesquisa aplicada junto com o setor produtivo, produção, né? E nesse ponto, a grande questão que veio na nossa cabeça, no nosso planejamento, é como eu poderia inserir essa quantidade de novas tecnologias, as tecnologias exponenciais, né? Nós estamos falando das tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, a biotecnologia, a nano, o big data, como é que eu poderia trazer isso para o Estado, inserir isso na cultura do Estado e como é que inserir isso nas indústrias, no setor de produção nosso, né? Porque a gente sabe que essas tecnologias, elas trazem uma resposta exponencial para a gente em termos econômicos, em termos social, e como é que a gente poderia fazer isso? Como é que a gente poderia inserir isso? Como é que poderíamos acelerar a questão disso, né? Então, acho que a nossa primeira dúvida, a nossa primeira questão aqui no Estado, a Fundação teve, é como é que eu poderia fazer isso, né? Então, a partir daí, a gente definiu algumas estratégias, dentre elas, a gente decidiu montar centros especializados nessas tecnologias de forma transversal nos setores de produção que a gente achava que era interessante naquele exato momento, e aí fomos implantando esses centros, e hoje a gente já tem praticamente 2 centros avançados de tecnologias exponenciais aplicados em 2 segmentos importantes aqui no Estado, né? Nós estamos falando, por exemplo, do agro, né? Nós montamos um específico para inserir essas tecnologias importantes no agro, e montamos o primeiro, né, aqui no Brasil, de grande pioneirismo mesmo que a gente teve, foi de montar uma inteligência artificial, que hoje eu diria que a gente tem 3 grandes áreas dentro desse centro de inteligência artificial, que é saúde, né, cidades inteligentes, que é um outro foco muito importante nosso aqui, né, e governo, né, GovTechs, tá? Então, nossa preocupação inicial era como é que eu poderia, de alguma forma, inserir isso. É claro que esses centros, ele vem com várias missões, dentre eles a gente sabe que é reter talento, e daí tirar empresas pequenas desses centros, né? A gente poder fazer uma pesquisa tão aplicada que dali poderia surgir outras startups, né? Então, tudo isso fez com que a gente pudesse, inicialmente, pensar em como acelerar essas coisas, acelerar a inserção
dessas tecnologias no nosso ecossistema através dos centros de excelência, né? Nós temos aqui, pensado também, tem outras áreas-chave, né, como energias renováveis, meio ambiente. A gente não pode hoje fazer só pesquisa e inovação sem pensar em sustentabilidade e pensando no meio ambiente e também na área social, tá? Então, nós temos aqui pensado também que meio ambiente é uma área outra fundamental aqui para o Estado. Além de sermos um Estado muito agro, né, acho que tem que andar em conjunto, meio ambiente e agro, né? E, por fim, acho que temos um projeto muito bem em educação, acho que em parceria com a Secretaria temos tentado trabalhar e dar essa visão diferente para a educação, principalmente uma educação voltada para a inovação. Nós estamos falando das pós-graduações, nós estamos falando da graduação, a gente ter aquele profissional mais preocupado com isso. E, por fim, só para fechar aqui minha fala inicial, é que saúde, né, gente? Saúde é uma tecnologia de qualidade de vida. A gente passou aí 2 anos, né, 1 ano e pouco, nessa, eu diria, nesse novo, né, esse período de pandemia, e a gente viu tanto que é importante o investimento em saúde, né? A gente já tinha um programa consistente de investimento em SUS, mas daqui para frente a gente já tem uma estratégia bem, eu diria, grande para que saúde seja um pilar, um dos mais importantes do Estado de Goiás. A gente sabe tanto que a gente não pode ficar dependente não apenas de outros estados, mas também de outros países, né? Temos que buscar soluções e ser cada vez mais independente quando se fala de saúde, né? Perfeito, Robson. Ouvindo a sua fala, né, entendendo um pouco mais sobre toda essa transversalidade que a FAPEG tem que atuar, tanta coisa que acaba envolvendo, né, para a formação desse ecossistema. E fico imaginando aqui como, na verdade, isso vai ser facilitado, né, como a gente consegue criar um ambiente para isso, né? E aí eu queria perguntar isso para a Sheila, né? A Sheila que é responsável pela parte de ciência e tecnologia, né? Ô Sheila, como é que nós vamos conseguir, na verdade, construir esse ambiente favorável, né, para que essas coisas que o Robson está colocando, elas de fato aconteçam, tanto no âmbito assim de infraestrutura e na parte legal? Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Márcio, de fato, é preciso criar um ecossistema para que isso tudo funcione, né? E tem uma frase que a Mariana Mazzucato defende muito, que ela diz o seguinte, que a inovação e os ecossistemas, eles não são feitos por um só, né? Eles são um conjunto de vários atores. E vendo tudo isso que o Robson está falando, de todas essas iniciativas do Estado, considerando principalmente essas áreas que são estratégicas para a região, como é que a gente faz isso tudo rodar, né? Como é que a gente faz com que essa pesquisa que a FAPEG está ajudando, está apoiando, né? Como é que essa pesquisa aplicada, como é que essa tecnologia chega ao mercado? E o que a gente está fazendo na subsecretaria, na própria CEDI, primeiro, fazer um mapeamento de todo esse nosso ecossistema, né, entender quais são todos os atores que estão aqui no Estado, seja do lado do governo, seja da sociedade civil, seja do setor produtivo, seja do lado de investimentos, entendendo principalmente quais são as startups, o que elas tem para contribuir em termos de atender a essa agenda estratégica do Estado, nesses vários setores que o Robson comentou, e também entendendo principalmente quais são aqueles ambientes, quais são os mecanismos, né, que fazem essas coisas rodarem, né? Então, a gente tem aqui as incubadoras, tem os centros de inovação, tem os parques tecnológicos. E dentro da subsecretaria, a gente está trabalhando em parceria com a Unesco para fazer todo esse mapeamento, todo esse levantamento, para entender esses atores, a relação entre esses atores entre si, né? Como é que eles se conectam, como é que a gente pode também juntar as atividades que eles fazem em complementariedade. Também em parceria com a Unesco, a gente está fazendo algo que é extremamente relevante, que é entender o marco regulatório, todas as normas, todas as diretrizes que a gente tem no Estado, e também em nível nacional e até internacional, que fazem com que a ambiência jurídica e institucional para a atuação desses empreendimentos, desses ambientes, desses ecossistemas, ela tem uma segurança, né? Ela possa ser de uma forma mais
fácil, né? Então, esse trabalho também está sendo feito. Então, a gente faz um mapeamento, a gente faz um levantamento das questões jurídicas, mas não é só isso. É muito importante que a gente fomente, né, a geração de startups, é muito importante que a gente fomente a geração de ambientes que façam com que todo esse ecossistema rode. Então, a gente tem agora, muito recentemente, numa parceria com o Ministério da Infraestrutura, né, a criação de um centro de excelência em tecnologia ferroviária, e isso é importante porque é uma área estratégica para o Estado. Goiás é reconhecido, ele é o coração do Brasil, e é daqui que a gente tem facilidade de a gente é um hub, né, de distribuição para todo o país. Então, esse centro de tecnologia ferroviária, que na verdade ele se estende muito mais também para logística, nos vários modais, né, rodoviário, aéreo, isso tudo também é algo que a gente está construindo. O Robson citou os outros 2 centros de excelência, né, em agricultura exponencial e também inteligência artificial, mas junto com esse centro de excelência, a gente está criando também um centro de excelência em empreendedorismo. Centros para poder estimular a geração de negócios inovadores nas áreas mais estratégicas para o Estado e negócios que possam ter crescimentos vertiginosos. A gente quer gerar aqui os nossos unicórnios, né? Ou, quem sabe, né, os nossos decacórnios, como a gente já fala, né? Então, esse é o propósito que a gente tem. Fora isso, a gente tem uma série de outras atividades que dão sustentação a isso, que é capacitação, que é formação, que é consultoria, apoio a todos esses empreendimentos que olham para o Estado como potencial para novos negócios. Acho que deu uma travadinha aí, né, Sheila? No final aí teve um momento aí que eu perdi um pouco a sua conexão. Mas entendi muito bem, né, essa estruturação. Uma coisa interessante disso, né, é quando a gente percebe que a legislação ela precisa estar favorável ao ecossistema, você percebe que precisa fazer alguns ajustes para que isso, de fato, ajude com que as pessoas consigam estabelecer melhor a sua empresa, que elas consigam, na verdade, ter mais velocidade na hora de trabalhar com os seus negócios. E a lei ela tem que ajudar isso a acontecer, ela tem que fluir. É uma mudança muito importante para o Estado e, assim, seguindo essas mudanças que estão acontecendo no Brasil. Outra coisa também, quando nós pensamos exatamente fazendo essa conexão, né, com esse ecossistema, né, essa parte legal, você percebe que o governo tem grande influência, grande participação nisso. E uma das coisas é a burocracia, né, que impede esse movimento. E para isso, né, o governo veio desenvolvendo várias maneiras de digitalizar serviços públicos, criando um momento mais fácil para a população, uma maneira que ela percorre esse caminho de maneira mais ágil, né, poupando o tempo. E o Rodrigo, né, que trabalha lá na tecnologia da informação, é o verdadeiro responsável, né, para que isso de fato aconteça, né? É quem está lá com a equipe de programando, a equipe toda montando esse sistema para que de fato chegue uma transformação digital, né, para o Estado. Aí, Rodrigo, conta um pouco para a gente aí como é que é isso aí, como é que funciona essa ideia de transformação digital. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Robson. Realmente, obrigado aí pelo convite de estar participando e estar compartilhando a transformação digital no Estado com vocês e com todos aí presentes. A transformação digital dentro do Estado é fundamental, realmente foi impulsionada pela Covid. Todo mundo sabe que ano passado a gente teve que realmente se transformar e fazer muito mais não só para o Estado em relação à parte da digitalização, mas para o cidadão em si. Uma vez que realmente nós ficamos no escuro durante muito tempo, e realmente colocou isso de uma maneira bem forte e bem robusta. Durante praticamente um ano, nós trabalhamos com o desenvolvimento de uma metodologia para a entrega de um portal único chamado Expresso, né, onde
onde a base de tudo, essa robustez de tudo, é uma plataforma onde você conecta vários serviços e põe disponível para a população. Vou dar só alguns exemplos, né? Um serviço de saúde, como o Robson mencionou, que é fazer teste do Covid, que é o Monitora Goiás, agendamento de Covid, que é o Vacina, serviços acadêmicos da UEG, de acesso à biblioteca, extrato de matrícula, tirando com que os indivíduos realmente saiam. Então, assim, o objetivo não é somente transformar a digitalização, mas criar uma consciência de uma transformação digital para toda a população. Como que a gente faz isso dentro do Estado? A gente faz mediante um trabalho de... Estão me ouvindo? Para mim travou aqui. Um trabalho de três áreas, a Secretaria da SEAD, de Administração, a STI e a Secretaria de Governadoria, onde a gente valida toda a carta de serviço, onde a pessoa tinha que ir num balcão, e agora ela resolve todo o problema da carta de serviço praticamente digitalizado, né? Hoje a gente tem serviços do Detran, serviços de agrodefesa, transferência de permissão de tratamento de vegetais. O objetivo principal da área de TI do Estado é transformar. Desde que foi lançado, em 17 de maio, hoje nós temos 1 milhão de acessos no portal web do Expresso, que é o portal Login Único. Nós temos um login único do GovBR, quantidade de usuários, 60% tem login único, ele tem acesso a todos os serviços estaduais e serviços federais. E nós temos aí praticamente quase 300 mil serviços entregues à população digitalmente. Então, o TI, essa transformação, ajudou muito a facilitar a vida e colocar de uma forma estruturada, com governança e com entrega de serviços à sociedade. Esse é apenas um pequeno passo do que nós entregamos. Hoje nós temos 84 serviços digitais. Na carta de serviço do Estado temos 700. Então, nós temos um trabalho bem grande a ser feito daqui para frente e toda semana tem entrega de serviço, toda semana tem conexão com as secretarias para entrega de novos serviços e colocar isso à disposição e comunicar cada vez mais. Excelente. Assim, uma coisa, Rodrigo, que você foi colocando aí, que é essa questão dos serviços específicos, né? Eu fico pensando aqui, a gente na época que entrou no Estado, o Estado não tinha serviços digitais, né? Então nós, num ranking que é feito nacional, que mede esse serviço, nós não aparecíamos nesse ranking. Em 2019 foi a primeira medição que teve, né, no ranking, que colocou, assim, no primeiro começo, né, ainda com Goiás Digital, colocou Goiás no 10º lugar. E esse ano, né, a equipe conseguiu colocar Goiás em 7º lugar. E assim, a expectativa pelo andar das coisas é que a gente consiga chegar entre os 3 primeiros. Porque basicamente, o que é medida do ranking, nós já digitalizamos o serviço, porém falta alguma parte física que precisa mudar em processo, criar, na verdade, caminhos assim que algumas secretarias têm que se remodelarem, né, para que isso aconteça. Porque é importante dizer que não é só a questão do computacional, né? Você tem uma mudança de processo, você faz alterações na maneira de entregar aquele serviço. Então isso modifica bastante, né, o comportamento humano dentro do Estado, e para que isso realmente possa acontecer, né? E isso é um caminho que está sendo muito bem trilhado, muito bem traçado aí pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação. Eu vejo aqui, né, o governador sempre dizendo isso, hoje na palestra ele comentou bastante sobre essa questão da digitalização, porque, de fato, é um ganho muito palpável, muito real
para a população, né? A população realmente ela poder, ao invés de ter que sair da sua casa, resolver as coisas na sua mão, através do celular, isso de fato é uma mudança muito grande, né? E novidades vem por aí, né? Hoje a gente vai ter essa palestra mais no final do dia aí, que vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso, né? Então vou até poupar um pouco de informação aqui para a gente poder conversar mais isso em detalhes, junto até com o pessoal da Estônia e também com o pessoal lá do governo federal. E assim, ó, eu vou te dizer que todo esse processo, né, que nós estamos falando aqui precisa de pessoas, né? Precisa de gente capacitada, precisa de pessoas que possam, na verdade, executar isso. Recentemente, eu estive em Recife, no Porto Digital, e no começo da palestra, da pessoa ali que lidera, né, o Porto Digital, ele já colocou a seguinte: de onde partiu todo esse trabalho que fez com que o Porto Digital fosse o Porto Digital, foram recursos humanos, capacitação de recursos. E essa falta é constante. É a mesma fala do Rio Grande do Sul, que começou, na verdade, todo o processo de trabalhar do ecossistema lá, dizendo que eu preciso reter esse recurso dentro do Estado, né? Eu preciso não deixar esse recurso ir embora depois que a gente formou ele se empregar em outro Estado, eu quero tê-lo aqui. E a mesma coisa aconteceu em Santa Catarina. E, então, assim, a FAPEG, nesse processo, ela vem fazendo assim, um trabalho e de fato, uma das coisas mais importantes aí é a formação, né, de capacitação humana, né, Robson? E eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre esse projeto, né, que tem na FAPEG de criar indivíduos mais capacitados, né, para que eles possam, de fato, ser diferenciados dentro do que fazem, né, e criar esse ecossistema, né? Mas que, diria que além da capacitação, eu acho que um dos pilares nosso hoje, na nossa gestão, gerar talentos e manter esse talento aqui no Estado, né? A gente sabe que a inovação e o talento eles estão muito próximos, né? Então a gente precisa de alguma forma trabalhar para que a gente capacite, a gente gere competência, gere doutores, gere mestres, gere pessoas que gostam de inovar, mas que ela fique aqui no Estado, né? Que ela não vai isso fora do Estado ou que ela vai fazer isso fora do país, como a gente está vivendo agora um período de fuga de cérebros, né? O país deixou de ser atrativo, né? A gente tem cada vez menos dinheiro para ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, o que acontece? Vai todo mundo embora, vai para uma Alemanha que está explodindo, vai para uma Finlândia, vai para uma Suécia, onde tem recursos sobrando, querem talentos, e os brasileiros são bons, gente. Não adianta, o brasileiro é bom, e ele trabalha muito mais que qualquer outro país, pessoa de outro mundo, porque está no sangue dele, né? Mas, assim, o que a gente pensou quando a gente está falando de reter talentos, né? A primeira coisa que a gente pensa aí, você falando do César e falando lá do Rio Grande do Sul, né? Todos os ICTs privados, eles entendem muito bem isso, né? Que eu quis. Eu preciso ter projetos interessantes, eu preciso ter um ambiente legal para me reter talento. Nem sempre é salário que mantém um cara. Não é, né? Depende de uma série de outros fatores que vai manter o cara aqui no Estado ou vai manter o cara na empresa, né? Então, ele tem que ter oportunidades. Ele tem que ter oportunidade para fazer a pesquisa dele, comprar o insumo, ele comprar o equipamento. Ou se aquele cara tem um outro perfil, empreender, ele tem que ter as oportunidades para empreender, ter os fomentos, a subvenção. Ou se ele não quer nada disso, aqui, né? Você tem um lugar onde ele quer trabalhar, é uma empresa bacana, uma empresa chamativa, né? E acho que a gente tem que ter tem que ter um ambiente inspirador, né? O que é um ambiente inspirador, né? Ter aquelas empresas, né? Que são, aquele lugar lá, aquela Goiás tem a empresa tal, né? Ou ter aquelas startups. Esses dias atrás eu estava conversando com um cara que hoje ele tem a empresa dele fora de Goiás, mas ele é de Goiás, e contando um pouco do que ele aprendeu do ecossistema, por exemplo, de Santa Catarina, e lá tem umas 3 ou 4 startups, onde todas as startups olham para aquelas startups e falam, é onde eu quero chegar. Ou aquelas pequenas startups que estão começando, fazem, né, trabalhos com essas startups maiores, né? Então, a gente precisa ter aquelas startups no Estado, né?
A gente precisa ter mais grupos de pesquisas consolidados, aqueles grupos, olha, aquele grupo é o grupo do fulano de tal, né? E ter aqueles centros de excelências, né? Que a gente já está começando a estruturar aqui no Estado. Temos 3 técnicos, né? Temos um de empreendedorismo, né? Então, baseado nisso tudo, baseado no que a gente entende um pouco da estratégia de reter talentos, nós temos basicamente 4 programas hoje dentro da FAPEG rodando, focado nisso, tá? A gente tem um programa especiais focados em pessoas, né? Ou seja, com bolsas para trazer talentos para ICTs e para a indústria, tá? Então, a gente quer pegar talentos de outros estados e trazer para as nossas ICTs aqui, ou quero pegar os talentos que eu tenho aqui espalhados gerados dentro do ICT e colocar dentro da nossa indústria, né? Ou seja, tentar que eles não saiam daqui, né? Então, a gente tem programas, um desses programas é com o próprio CNPq, de mais de 10 milhões de reais, onde a gente trouxe 30 pesquisadores de fora do estado para as universidades aqui do estado de Goiás. E agora nós estamos construindo um outro programa muito grande também, né, que deve gerar nessa faixa, com o CNPq, para a gente evitar as fugas de cérebros, né? E nossa proposta ao CNPq é que esses talentos que a gente consiga trazer para o estado de Goiás, a gente consiga inserir nas indústrias de Goiás, tá? Porque não basta você trazer e dar uma bolsa de 3, 4 anos, você tem que também gerar uma oportunidade, ele morar aqui, né? Criar uma oportunidade de se fixar aqui no estado. Não dá para a gente fixar muitas vezes apenas com bolsa, né? A gente tem que vir dar uma oportunidade de crescimento para esse talento, né? A gente tem outros programas especiais focados em pesquisa, projetos ou produtos, né? Um exemplo é o Centelha, né? A gente vai rodar o Centelha 2 agora. Ele é a conversão de uma ideia a um CNPJ, pode ser pessoas de graduação, pessoas de nível técnico, de pós-graduação, não interessa. Ele passa a participar da competição, tem uma boa ideia, faz um modelo de negócio, cria um CNPJ e vai ter um ano para poder desenvolver aquele produto, né? Temos garantias do Centelha 2 nesse ano, no ano que vem o Centelha 3. Esse é um programa que fez muito sucesso, né, na sua primeira versão, e já temos garantia de recursos para as 2 próximas versões, né? O Tecnova está rodando aqui no estado, que é uma inovação específica para empresas, e estamos agora implantando mais 2, né, que é uma conversão de projetos de pesquisa de base tecnológica, ou seja, aquele pesquisador, né, de bancada ali, tem um grande projeto, ele tem agora a oportunidade de converter aquele ali num produto, e a gente está implantando isso junto com o Sebrae, através do programa Catalisa, e nós vamos fomentar esses projetos de pesquisas que vão virar produtos aqui também agora no estado, né? E queremos agora implantar, até o final do ano, a pesquisa na indústria, que é tentar viabilizar uma série de pesquisas hoje que estão sendo feitas, que a sua validação seja dentro do setor de produção em geral, né? O terceiro programa é o programa de excelência, que a gente já comentou com vocês. A gente espera lançar mais um ainda nesse ano. O Centro de Excelência, ele tem ele já nasce, né, focado na inserção de tecnologias diferenciadas nas indústrias, né, para gerar as inovações, são orientados a projetos, são orientados a talentos. Vou dar um exemplo para vocês. O Centro de Excelência em Inteligência Artificial, por exemplo, nós temos 250 pesquisadores que trabalham com inteligência artificial aqui em Goiás, né? Talvez hoje seja o lugar que mais tem a gente concentrado fazendo pesquisa em inteligência artificial, né? Pesquisa orientada a projetos, a problemas, né? É um centro também que ele começa a trabalhar desde o nível técnico, graduação e pós-graduação, ele tenta cobrir todo esse leque de opções para a gente já minerando os talentos e tentando achar essas pessoas e tentando manter essas pessoas, né? E a geração de startups, né? A gente motivar, né, em qualquer estágio que ele esteja, seja na graduação, seja no mestrado, no doutorado, ele abrir a sua própria empresa, né? Então, isso já nasce ali dentro do Centro de Excelência, né? E, por fim, o último programa que a gente tem também para tentar manter esses caras aqui no estado de Goiás, né, os talentos que a gente tem, são a gente ter mais polos em Embrapi. Gente, o Embrapi foi uma grande sacada da CNI com o MCDTIC, né, hoje liderado pelo Jorge Guimarães, uma pessoa fenomenal, que hoje você consegue
executar projetos P&D em indústrias onde essa indústria não tem P&D, né? E ainda por cima financiar, né, boa parte do risco de desenvolvimento desse produto com dinheiro de subvenção. Então, é uma beleza esse projeto, né? Hoje nós temos apenas 3 polos Embrapi no estado, a gente precisa aumentar esse número de polos Embrapi aqui para a gente poder incentivar mais a inovação e aí ser mais um lugar para a gente poder reter o talento, né? Porque ele vai continuar fazendo uma coisa, diria, diferenciada, inovação, e assim também tem uma oportunidade ali de se reter, de se desenvolver, né? Já que os polos Embrapi você não precisa trabalhar com bolsa, você pode trabalhar, por exemplo, com CLT. Então, mais ou menos isso, Marcos, que a gente tem hoje de programas para poder fazer retenção de recursos, de talentos aqui no estado. Excelente, Robson. E isso que você falou aí sobre o Centelha me fez lembrar a Campus Party 2019, quando a gente lançou o primeiro programa de Centelha e conseguimos pegar o 3º lugar nacional, logo de cara, né? Logo do começo, assim, com 1000 ideias, né? Isso aí foi, assim, muito bom para Goiás, né? A gente viu que tinha ali uma vontade de empreender reprimida, né, cara, contida, represada, e agora a gente vê esses novos programas saindo, é super empolgante aí para o ecossistema, né? Outra coisa também é a questão da Embrapi, né? É isso, nós temos que ter mais polos Embrapi, temos que ter, na verdade, porque o polo Embrapi, gente, é aquela história, você coloca uma parte, a Embrapi coloca outra e o ICT coloca outra, né? Então você diminui muito o seu custo na empresa, eu digo a empresa, né? A empresa diminui muito o seu custo na hora de fazer uma pesquisa de desenvolvimento, uma inovação, isso é fundamental e a gente tem esse polo de ciência, de inteligência artificial aqui no estado, o polo de agro e o polo de energia. Mesmo. Isso é fundamental para muitas empresas e quando eu falo de inteligência artificial a gente pode colocar aí dentro também o Big Data, né, Robson? Colocar toda a tecnologias exponenciais aí que vão ajudar esse centro, ele ajuda a desenvolver. Eu queria perguntar, né, passar agora a bola para a Sheila, né, porque a Sheila tem ali na pasta dela algumas coisas que acontecem muito bacana nessa questão de formação de pessoas, né? Eu queria que ela contasse essa questão da formação e também falasse um pouco, viu, Sheila, sobre aquele programa que desenvolve a inovação dentro do Estado, os embaixadores da inovação. Então, Márcio, a gente tem falado muito aqui nessa sessão sobre talentos, sobre pessoas, a importância que elas têm na construção dos ecossistemas. E essa é uma preocupação realmente muito forte no Estado. Hoje de manhã, logo na abertura, a gente viu ali a grande preocupação do governador e da secretária Fátima, falando da importância que é dada à educação. E a gente precisa pensar que a educação ela é muito além, né, da educação fundamental, da educação ensino médio, da educação superior. A gente tem complementariedades aí muito importantes, que é a formação técnica, a formação tecnológica. E, de fato, na subsecretaria, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Começando pelo final que você colocou, dos embaixadores da inovação, isso foi uma iniciativa muito bacana, que ela não é necessariamente de formação, mas ela é de preparação dessas pessoas para o mercado e para atuarem para a gente. E como o próprio nome está dizendo, né, são embaixadores. Então, foi um programa que foi lançado no final do ano passado e começou a rodar esse ano. A gente tem 18 jovens, né? Eu digo jovens porque são pessoas aí numa faixa etária de 30 e poucos anos, pessoas assim que são muito engajadas nas suas comunidades, em várias cidades aqui do estado, em todas as regiões do estado, né? A gente tem pessoas que têm uma ênfase os empreendedores, os ambientes de inovação, entre os investidores, entre as ações que o Estado tem feito. Então, é um trabalho voluntário, é um trabalho de pessoas assim que são extremamente motivadas, e o que elas recebem por isso o conteúdo de tudo que a gente tem para disponibilizar na secretaria em termos de formação profissional mesmo, né? Porque elas acabam tendo acesso a um conjunto de informações que dão a elas, inclusive, um empoderamento junto às suas comunidades, né? Então, esse é um trabalho muito, muito bacana.
a gente teve um resultado bastante positivo e vamos agora fazer um segundo ciclo, né? Nós estamos, inclusive, pensando, junto aí com a FAPEG, nesse segundo ciclo, inclusive de conseguirmos disponibilizar bolsas, né, para esses embaixadores, porque, como eu falei, foi um trabalho voluntário, muito o próprio Robson falou, né, como é que a gente motiva, engaja e consegue fazer com que essas pessoas se situem, né, onde elas estão. Então, a gente está pensando para uma segunda rodada isso. Mas também falando de educação, de formação, a gente tem uma preocupação muito grande de levar conhecimento, de levar habilidades, inclusive habilidades que conversam muito com esse mundo digital que a gente vive, né? Para populações carentes. Então, tem um projeto muito bacana, que é o Include, que inclusive é feito em parceria com o Instituto Campus Party, e que ele visa muito a formação de crianças, de jovens, né, adolescentes, nas periferias. Então, o que é isso? São laboratórios de robótica que ensinam programação, ensinam lógica, e além de essas crianças saírem dali preparadas até para começar a pensar na sua vida profissional, elas desenvolvem uma habilidade que hoje é fundamental, que é a habilidade crítica, é a habilidade de pensar com lógica, é a habilidade de pensar por si mesmas, né? Que elas conseguem identificar um problema e, ao mesmo tempo, ver a solução para aquele problema de forma lógica. Mas isso também se expande para a sua vida pessoal, né? Como é que as pessoas desenvolvem uma habilidade cognitiva de ver e interpretar os fatos, né, que estão ao seu redor. A gente tem também uma outra iniciativa muito bacana, que conversa muito com essa agenda que a gente está falando de desenvolver talentos, que é muito voltada para o ensino técnico e tecnológico, né, que são as escolas do futuro. As escolas do futuro, eu também não vou dar nenhum spoiler aqui, porque a gente vai falar muito disso no sábado, né? Já convido todos vocês para acompanharem no Palco Goiás, às 16h30, a gente vai falar especificamente das escolas do futuro, mas elas são escolas, nós temos 6 escolas, uma delas, inclusive, muito bacana, que é uma escola de artes, né? E como é que a gente pensa arte, tecnologia e inovação, né? Das 6 escolas, 5 são muito voltadas para ensino de programação, ensino, uma coisa que a gente fala muito, né, do mundo digital. Então, a gente está ensinando como é que esses jovens, né, formam uma carreira nesse mundo digital, nas mais variadas áreas, como é que eles fazem programação, como é que eles aprendem, né, a robótica, né, como que essas crianças saem de lá sabendo lidar com o mundo da internet, com as mídias digitais, quer dizer, é uma série de profissões que serão ensinadas para esses jovens. E numa trilha muito bacana, porque ele vai poder construir o seu caminho, né? Ele vai poder fazer cursos menores, cursos mais longos, né? E aí eu já estou dando algum spoiler que eu falei que eu não ia dar. Convido vocês para, no sábado, nos acompanharem. Mas a gente tem também uma escola muito bacana nessas escolas do futuro, que é a arte. E como é que a arte música, a dança, o circo, o teatro, tem uma interferência muito importante nesse processo de aprendizagem. Então, a gente tem essa carreira, vamos dizer, mas a gente tem um outro programa que ele atende 2 pontas, que é o Sucatec, que é um programa que será lançado em breve, né? Mas a gente está fazendo já bastante coisas aí já avançando. O Sucatec, ao mesmo tempo em que ele olha para uma questão que é meio ambiente, e o Robson falou lá no início do quanto a FAPEG está preocupada com isso, porque ele recolhe, né, das casas, dos escritórios, né, equipamentos eletrônicos que não têm mais utilidade, uma TV velha, um computador, um telefone celular, e vários outros equipamentos. Mas ele transforma isso, inclusive gerando conhecimento e emprego para a população vulnerável, para jovens, né, principalmente. Então, esses equipamentos serão recondicionados, serão reparados e eles poderão ter uma outra destinação, que inclusive poderão ser utilizados em sala de aulas, alguns deles, né, mas eles também vão gerar emprego para uma população que é necessária hoje. A gente está vivendo num momento de altos índices de desemprego, né, inclusive ocasionado aí
pela pandemia, já vimos nisso e a pandemia acirrou, e o Sucatec ele conversa muito bem com isso. Então, na verdade, são uma série de programas que olham para esse lado da formação, para esse lado da preparação para o mundo do trabalho, né? Mas também para dar às pessoas autonomia, para dar às pessoas condição de elas serem protagonistas das suas próprias vidas, né? E como que isso conversa com a inovação? É o que a gente tem tentado fazer aqui o tempo todo, né? Aliar conhecimento, inovação, tecnologia, mas com essa autonomia que é dada para as pessoas. Sheila, palavra de ordem, né? Sustentabilidade, né? Então, é isso aí, a gente falando de sustentabilidade aqui dentro, com o programa Sucatec, e dentro essa história da Escola do Futuro, eu fico pensando assim, pô, quando estava fazendo a faculdade, né, buscando ali uma oportunidade de trabalho, eu fico pensando, se tivesse, na minha época, isso que está sendo feito aqui em Goiás, a Escola do Futuro, rapaz, isso seria uma coisa maravilhosa. Você imagina você poder ter aulas de Python, aulas JavaScript, um pouco de marketing digital, tudo de graça, tudo gratuito, né? Para você formar mesmo pessoas assim, e outra, num esquema de qualificação que depois você vai juntando as qualificações e monta a sua grade e sai técnico. Isso é maravilhoso. Eu faria isso aí com certeza durante a minha faculdade inteira. Fiz engenharia, né? Teria feito concomitante aí os dois cursos, né? Aí eu vou te dizer, Sheila, essa história, com toda que a gente está contando aqui, tudo isso não é fácil, é difícil demais a gente conseguir desenrolar dentro do Estado, né? Aí o Rodrigo, né, ele está fazendo um trabalho de governança dentro do TI que facilita bastante esse trabalho nosso, né? Que é assim, trabalhando de um jeito que você consegue reduzir custos, né? Aumentar a efetividade, né? Mas eu vou falar não, deixa o Rodrigo contar para nós aí, Rodrigo, como é que a gente consegue salvar dinheiro, né? E deixar as coisas mais arredondadas aí para os processos fluírem mais rápido dentro do Estado. Beleza, Márcio. Antes de falar sobre a governança, eu deixo um ponto aqui que você comentou do ranking e me comprometo junto com o time que estaremos entre as cabeças aí no próximo ano da transformação digital. Então, anota aí, está gravado, estaremos entregando aí o estado de Goiás com vários méritos e muito mais serviços digitais. Dessa vez aí não vai ser conversa, não. Nós vamos entregar. Subimos 3 posições, o trabalho de todo o time, de muita execução, de muita entrega, de muita estratégia de como entregar. E é fato que o grande problema, o grande desafio que a gente tem hoje, baseado no que o Robson e a Sheila falaram, e o Márcio, são pessoas. Hoje a gente tem realmente um quantitativo de pessoas trabalhando com ciência de dados, com lógica, com desenvolvimento, realmente saindo do Estado, saindo para trabalhar em outros lugares, realmente por causa do salário. Mas eu creio que esse complemento que o Robson está trabalhando, né, chega trazendo a Escola do Futuro, esse complemento base, de trazer técnico, a faculdade, a FAPEG, e está unido junto com o time de tecnologia da um processo que a gente abriu agora, que é o Laboratório de Inovação Goiás, o LIGO, para fomentar cada vez mais, Robson, aí aquela conversa, trazer projetos para dentro desse laboratório para trabalhar junto do Estado, atendendo problemas existentes nas secretarias. Então, assim, a gente precisa cada vez mais fomentar. Então, comento que existe N projetos que a gente vai trabalhar esse ano. Já temos 6 na esteira para trabalhar junto com a FAPEG e com o CEIA. Então, assim, é trazer essas pessoas cada vez mais para estarem envolvidos em projetos inovadores. Serão só coisas inovadoras? Não. Uma inovação pode resolver um problema que seria um processo inovador ou otimizar um processo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que a gente tem dentro do Estado é uma governança de conexão com o mercado, com a universidade, com as
com qualidade para a sociedade. E, Sheila, essa conexão com a FAPEG, essa conexão com a Escola do Futuro, cada vez mais eu vou estar trazendo para vocês os meus problemas, que são complexos. Todo mundo sabe que tecnologia da informação, a gente pode ter metodologias ágeis, metodologias que entregam com sprints, mas se não tiver pessoas, realmente nós não conseguimos entregar. Mediante isso, o trabalho que a gente está fazendo dentro da Secretaria é tratar de padronizar e criar regras de governança para que realmente as coisas aconteçam de uma forma bem mais ágil, né? Vou dar um exemplo, como o Márcio mencionou, nós acabamos de ganhar acabamos de criar uma ata de padronização de computadores dentro do Estado, onde essa ata inclui computadores, notebooks, monitores e desenvolver transformação digital. Se você não tiver um parque tecnológico realmente robusto, com um data lake, um big data, para trabalhar com inteligência artificial, a gente não consegue fazer acontecer, todo mundo sabe disso. E a nossa experiência foi, assim, excelente, porque além dessa padronização de redução de custo com o fornecedor, nós ajudamos mais de 16 estados que entraram como parceiros na ata. E por incrível que pareça, porque todo mundo sabe que é moroso a licitação dentro do estado, então a adesão a essa ata foi gigante dos 16 estados e a gente criou esse processo dentro do Brasil, vamos pensar assim, onde todo mundo aderiu à ata, e a ata praticamente encerrou 100% em 15 dias. O porquê dessa história? O porquê dessa história é porque a gente está criando, não só nesse processo de redução de custo, mas no processo de criar regras, de muito mais eficiente de entrega. A tecnologia da informação, a STI, quer cada vez mais entregar mais com mais qualidade. E aqui eu ouso falar, eu deixo todos aí realmente comentar, sugerir ou criticar, que TI não é mais meio. TI agora é fim. E TI salva a vida, porque a partir do momento que você não deixa mais o cidadão ir num balcão, ficar numa fila, ele resolve um problema com um boleto impresso dentro da sua própria casa, você está minimizando cada vez mais o contato com o vírus. Assim, eu deixo meu agradecimento aí ao Robson, a parceria, junto com a Sheila, que assim, eu vou encher o saco mesmo, vocês sabem que eu encho o saco mesmo, precisamos de gente, precisamos trazer treinamento, precisamos trazer pessoas cada vez mais engajadas, porque os problemas são complexos e a gente vai chegar lá. Márcio, está anotado aí, viu? Nota aí, dia 22/7, no próximo ano, a transformação digital do estado de Goiás, tá? Agradeço aí, obrigado. Eu que te agradeço, cara. Assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui vendo, assim, tem várias plataformas passando a Campus Party, né? Mas uma que eu pude acessar aqui foi o YouTube, né? Então eu vi aqui quem está participando do YouTube e vi bastante pessoas da secretaria ali. Eu quero dizer assim, tanto quanto a Sheila, o Rodrigo, né, que fazem parte da secretaria ali, essas pessoas elas são fundamentais, são pessoas super importantes para que a gente possa fazer para a população. Quando você está no estado, uma das coisas mais bacanas que é a entrega que você faz para as pessoas, né? E eu vejo aqui as pessoas assistindo ali, tem o Marcos, a Naide, que são pessoas que estão trabalhando firme ali dentro. A Lidiane que deu sangue aqui também para poder ajudar com que esse evento acontecesse, né? Tá aqui o Arley, e aí vai, todos os nomes das pessoas que fazem parte desse processo. E só para antes da gente terminar essa conversa, tem uma pergunta aqui, né? Que foi o Lucas, né? Que questionou se tem um programa, né, que incentiva os jovens na programação. Esse é o que eu pude ver no YouTube, talvez tenha outros canais que façam outra pergunta, mas esse é que eu consegui enxergar e vou respondê-la. A Escola do Futuro, ela de fato vai fazer isso, né? Vai incentivar essa programação, dando cursos gratuitos para profissionais, como nós comentamos aqui durante a conversa com a Sheila, né? Nós falamos sobre essa escola e é isso que está acontecendo, né? E fico aberto aqui, antes da gente fechar, né? Robson, Sheila, o Rodrigo, se vocês tiverem algum comentário final, eu já vou me despedindo de todos e agradecendo
muito a vocês pela participação e todo mundo que está assistindo aqui, né? Bom, Márcio, eu agradeço aqui novamente a você, ao Adriano, ao governador. Campus Party, cara, faz a gente prometer, né? Isso, eu acabei de escutar mais uma promessa aqui, né? Eu lembro que a primeira Campus Party, o governador falou que no mandato dele a gente ia ter Campus Parties em todos os anos e a gente vai ter Campus Parties em todos os anos, né? Eu lembro também que no Fórum do Futuro a gente prometeu uma escola do futuro e você está entregando 3 escolas do futuro, né? E agora a gente tem mais uma promessa, pode deixar. Então, 5 escolas do futuro. Então, agora a gente está tendo mais uma promessa. Eu não sei porquê, cara, mas todo mundo que participa da Campus Party promete, né, cara? Então, isso é ótimo. Então, a gente tem que fazer mais Campus Party para poder sair mais produtos, né? Mais entregas. Na verdade, cara, eu quero agradecer. Acho que ele perdeu a conexão. Sheila, o Rodrigo, vocês têm algum ponto? Márcia, só agradecer por esse painel. Acho que foi bastante interessante a gente poder mostrar um pouco do que estamos fazendo aqui em Goiás, né, e inspirar outros estados, outras regiões, e dizer assim que tem sido uma alegria muito grande para mim, uma honra muito grande poder compartilhar essa trajetória com você, né, na liderança, com o Rodrigo, com o Robson. Foi muito bom também ver o Robson super engajado com essa agenda da sustentabilidade, meio ambiente, lado social, que eu acho que são questões muito importantes para a gente olhar quando a gente olha para a inovação, olha para a tecnologia, né, que tem que estar de braço dado. E dizer o seguinte, que eu acho que o estado de Goiás, viu, Rodrigo, você está fazendo várias promessas aí. E eu acho que a gente vai conseguir, acho que mais do que bater as promessas que você está fazendo, sabe? Porque, assim, uma coisa que já deu para ficar bastante clara, assim, o pessoal no estado, Márcio, você falou de toda essa turma que está aí assistindo, está engajada. É um pessoal que realmente veste a camisa, dá duro pra caramba e faz isso com muito gosto. Então, eu não duvido, Rodrigo, viu, Robson, essas promessas todas, eu tenho certeza que elas serão cumpridas e mais, serão batidas, né? É isso. Até a próxima. Só vou complementar aqui, agradecer pelo convite, obrigado, Robson, obrigado, Sheila, obrigado, Márcio. Satisfação participar da CEDIR, na Subsecretaria de Tecnologia, e fazer meu agradecimento aos 2 braços, aos 2 times aí de infraestrutura e desenvolvimento, aí, em nome do William e da Luiza Helena, todos os gerentes e todas as áreas de apoio, que realmente trabalham firmemente, sem descanso, sem noite, sem dia, para manter e para entregar cada vez mais. Então pode contar com a gente, a promessa tá agendada, tem data para a gente apresentar ano que vem e estaremos aí trazendo Goiás aí nas cabeças do ranking. Obrigado a todos. Valeu, pessoal.